todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, professores e professoras de ginástica rítmica aqui do canal ESGYM-BR. Sejam bem-vindos por aqui, estamos na nossa live semanal, a nossa live de segunda-feira, live número 101 de conteúdos exclusivos para você se tornar um professor de ginástica rítmica. Seja bem-vindo por aqui, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e esse canal aqui foi feito para você adquirir a sua experiência, a sua excelência na ginástica rítmica. Eu vou dar um oizinho aqui para todo mundo que já está chegando, sejam todos bem-vindos, já vejo alunas aqui ó, do curso Ginástica Rítmica com Excelência, a Tabata, a Darielle, amiguinha, seja bem-vinda. E ó, daqui a pouco eu vou me encontrar com os meus alunos da turma número 11 do curso Ginástica Rítmica com Excelência e daqui a pouco, porque agora a gente vai falar aqui sobre algo importante, a expressividade da ginástica rítmica. A sua ginasta precisa ser expressiva, mas como é que você vai trabalhar isso nas suas aulas de GR? Então fica comigo que esse conteúdo de hoje é para você trabalhar o artístico, a expressividade das suas ginastas e adquirir o seu conhecimento para tudo isso. Então vamos lá. Desde 2013, quando o código de pontuação teve suas atualizações, a gente já teve aí um direcionamento voltado para o artístico, para a expressividade, e isso faz com que cada vez mais a gente precise trabalhar a nossa ginástica rítmica do jeito certo, voltado ao que o código de pontuação nos pede. Deixa eu dar um oizinho aqui para a Ju, Prof. Ju, mãe da Mariana, que eu fiquei muito feliz de saber que ela está lá em Portimão com a equipe do Brasil, a Seleção Brasileira de Conjuntos. Parabéns, Ju, mandei um beijo para Mariana hoje já. Mas vamos lá. ênfase artística desde 2013. Então, de lá para cá, cada vez mais o código de pontuação está buscando trazer o artístico, porque a gente quer que as pessoas que assistam a nossa modalidade se encantem e não apenas se impressionem. Então a gente falou até sobre isso esses dias, né, aqui nos nossos stories, sobre o fato de, às vezes, terem coisas nas coreografias que fazem com que as ginastas, elas sejam muito impressionantes, aquilo que elas fazem, né? Porém, não é aquilo que mais encanta, que emociona, que deixa marcas na ênfase artística. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e você vai entender a importância de tudo isso no seu trabalho de preparo, muito mais do que preparar um salto, um equilíbrio, um pivô da sua ginasta, preparar o artístico, a expressividade dela vai ser essencial. E por que tudo isso? Porque a gente ainda vai poder ganhar as nossas ginastas dessa maneira, veja só. Olá, Léo, boa noite, seja bem-vindo por aqui. As nossas ginastas, né, aquelas pequenas que estão começando agora, as próximas gerações, elas vão para a GR encantadas com a modalidade, elas querem muito praticar GR. Mas aí, você precisa também dar a ela essa possibilidade de vivenciar a GR de um jeito que seja mais agradável, mais encantador do que aquela paixão natural que essas ginastas já têm pela ginástica rítmica. Então, como que a gente pode fazer isso? Através do trabalho da expressividade. E eu vou te dizer o seguinte, eu tenho muitos alunos que fazem parte do meu curso, que comentam, né, sobre depois do seu trabalho aplicado de expressividade nas ginastas, o quanto mudou e facilitou o seu trabalho com as próprias ginastas. Então, se você está por aqui, conta para mim se você trabalha a expressividade nas suas ginastas e eu vou te trazer aqui algumas dicas de como você aplicar esses elementos de expressividade propriamente ditos nas suas ginastas. Então, acompanhe aqui esse conteúdo comigo. Bom, você pode me dizer assim, Val, isso é muito difícil. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Nem eu sou expressiva. Pois eu falo que a gente precisa entender que a expressão, né, aquilo que a gente quer colocar como expressividade nesse termo, tem a ver com colocar para fora. Então, expor, né, como que essa ginasta vai pôr para fora, através do movimento, o que ela quer contar. Então, um exemplo, né, essa ginasta tem aí uma música que vocês escolheram juntos, você como professor, como treinador, a sua ginasta tem lá a música para apresentar na sua coreografia, e aí
você tem a história que ela quer contar. Como é que ela vai expressar essa história se ela não pode falar? É através dos movimentos. E ali a gente quer que essa ginasta, ela deixe memória para quem está assistindo. Ela realmente encante e permaneça na memória de cada uma das pessoas. Então é importante que esse público que está assistindo a sua ginasta, a apresentação da sua ginasta, ele entenda essa história que você quer contar. Então ela precisa transmitir tudo isso através dos movimentos, através daquilo que foi colocado na coreografia, certo? E essa é a maneira que o código de pontuação nos pede, né? Porque é algo que se baseia no movimento para pôr para fora a história. Então, por exemplo, por esses tempos eu montei uma coreografia da Cinderela. Então, qual que é a história da Cinderela, né? Eu contava com essa ginasta, relembrava com ela sobre a história, e aí a gente fez ali, durante o passo de dança, um trechinho da história dessa ginasta. Então, como é? Essa princesa, né, a Cinderela, dentro da história dela, como que é a história dela? A história dela começa lá como faxineira, limpando a casa, porque a madrasta faz ela fazer faxina lá no castelo, sei lá eu. E aí depois disso ela tem o momento lá que ela vai pro baile, né? Que ela dança com o príncipe, ela coloca o sapatinho, dança com o príncipe, tudo maravilhoso, de repente dá o horário e ela tem que sair correndo e perde o sapatinho. Então, esse trechinho da história que eu contei pra vocês, eu caracterizei com essa ginasta dentro do passo de dança. Então, o passo de dança que foi desenvolvido para essa coreografia que eu trabalhei com essa ginasta, foi exatamente isso que eu contei para vocês. Então, através dos movimentos, a gente contou ali um trechinho da história da Cinderela nesse passo de dança. Só que para essa ginasta entender e conseguir fazer e se expressar em relação a isso, o processo precisou ser trabalhado. Então, lembrar da história, buscar imagens, buscar apresentações e ela entender o contexto de tudo aquilo. E lógico, quando eu fazia o movimento, falava, olha, aqui você vai fazer essa parte aqui, você vai dançar com o príncipe, você vai sair correndo, vai perder o sapatinho, enfim, tudo isso estava muito claro para ela. Então, naturalmente, quando ela for se apresentar com essa coreografia, ela vai conseguir melhor comunicar, né, expressar tudo isso que está relacionado à história da Cinderela. Então, assim, a música da sua ginasta, ela vai ser um guia, né, e vai desenvolver, então, o caminho para onde você vai levar essa apresentação da sua ginasta, né. Então, quando a gente assiste uma apresentação que encanta, muitas vezes eu trago para vocês aqui algumas ginastas, né, que eu admiro, que eu gosto de assistir, que passam emoção, porque hoje é algo que me chama muito mais a atenção, né? Aliás, já há alguns anos, eu lembro de conversar com a minha irmã sobre isso, a minha irmã também foi ginasta, então a gente conversa muito sobre ginastas, sobre algumas ginastas de alguns países, né? Às vezes tinha lá 2 ginastas de um país e a gente falava, poxa, essa ginasta aqui, ela é muito boa, ela faz dificuldades corporais lindas, mas é essa outra aqui que palpita meu coração, entende? Que encanta e deixa mais marcas. Então, isso tem a ver com a expressividade que você precisa e deve trabalhar com as suas ginastas. Então, é isso que a gente vai buscar através do nosso trabalho com a ginástica rítmica. E como que eu vou fazer isso nas minhas aulas, né? É importante você entender que esse processo ele vai estar intimamente ligado com a musicalidade. Então, de alguma maneira, não necessariamente, não obrigatoriamente, mas de alguma maneira você pode trazer isso para suas ginastas através do trabalho com a música, né? Então, colocar uma música e pedir para ela interpretar aquilo, entender o que a música está pedindo, qual é a velocidade, qual é a intensidade do movimento e ela executar esse movimento de acordo com a música é um trabalho de expressividade. Então, tem uma dinâmica que eu faço com as minhas ginastas, que envolve musicalidade e expressividade. Então, eu brinco com elas assim. Eu falo que eu sempre trabalho algo que aproxima essa ginasta da experiência que eu quero que ela tenha, né? E aí, o que eu faço? Eu falo para elas assim, ó, agora a gente vai fazer uma atividade onde vocês vão imaginar o seguinte, vocês estão dentro do quarto de vocês, com a porta fechada, o papai e a mamãe não estão em casa, eles não estão em casa, e você tem o direito agora de colocar essa música aqui. Você vai fazer de conta que você está aqui ouvindo essa música.
dentro do seu quarto, ninguém está ouvindo e você está de frente para o espelho. Como é que você interpretaria esta música? Como que você deixaria essa música movimentar o seu corpo? Então, essa é uma dinâmica que eu faço com as ginastas. E a partir dali eu tenho uma playlist de músicas, né, que eu realmente coloco para as ginastas interpretarem. Então são músicas previamente escolhidas já para elas poderem interpretar e trabalhar tudo isso. E ali surge as mais diversas criatividades dessas meninas. Então, quando eu quero potencializar isso, eu preciso estimular ela. Então vamos lá, eu quero montar uma coreografia de balé. Vamos lá, usei um tema aleatório aqui. Essa menina nunca fez balé, nunca desenvolveu nada do balé, não sabe nem qual é a postura, qual é a dinâmica, nem nada sobre isso. Como é que ela vai interpretar essa história? Então, a gente precisa entender qual é essa dinâmica da expressividade para poder estimular as nossas ginastas e dali colher os frutos, né? Porque depois, quando eu quiser montar uma coreografia, eu preciso que ela entenda qual é a intensidade para poder se expressar. Até pensando o seguinte, né? Quando eu monto uma coreografia, e às vezes eu faço um movimento que eu uso bastante. Eu uso bastante essa explicação. Então, se eu tenho aquele movimento assim de abrir, de expandir, que eu apresento para as minhas ginastas, nesse passo aqui você vai fazer de conta que você está abrindo uma cortina. E quando eu falo isso, fica muito mais fácil para ela entender qual que é a intensidade e a dinâmica do movimento que eu quero, né? Então, por exemplo, às vezes eu brinco com ela, nesse movimento aqui você vai fazer de conta que você está procurando. Então, o procurar é algo próximo dela. Só que antes disso eu preciso estimular a expressividade. E sempre que eu trago algo próximo da realidade dela, também fica mais fácil, né? Então, você que está aqui comigo agora, você já trabalhou essas possibilidades de movimentos corporais para sua ginasta desenvolver a expressividade? Vou te dizer alguns deles, cortar, deslizar, torcer, flutuar, socar, são tipos de movimento que a sua ginasta precisa entender para trabalhar a intensidade, para você poder colher esses frutos na hora da coreografia. Agora, tem uma coisa que é muito importante. A gente pode propor, certo? A gente deve, aliás, propor, mas a gente também deve ser permissivo para que elas se libertem. O que é isso? Eu colocar uma música e permitir que essa ginasta interprete do jeito dela. Isso enquanto exercício, tá? Para que ela se descubra, para que ela entenda e depois consiga fazer do jeito certo, né? Então, se eu coloco lá uma música e eu não dou liberdade para ela, ela sempre vai ficar presa e dependente daquilo que eu falo para ela. Então, isso é importante. Você está acompanhando o raciocínio? Conta para mim aqui no chat, conta para mim aqui nos comentários. O que é que você pensa sobre expressividade e como que você trabalha, ou se você ainda não trabalha, fica ligado por aqui que a gente vai entender mais um pouquinho sobre a necessidade de você trabalhar a expressividade e como trabalhar ela nas suas aulas. Então, a gente já entendeu que é necessário, que é possível trabalhar e que também é treinável, sabe? Às vezes a gente olha para aquela ginasta que é mais quietinha, e isso já aconteceu. Inclusive o local que eu trabalhava até deu um apelido para essa ginasta que eu odiava essa taxação, essa coisa de apelido, mas ela era uma criança mais tímida, mais fechada, né? E depois, ao longo do tempo, ela se desenvolveu tanto que ela se destacou em muitos campeonatos. Então, assim, a gente não pode taxar as crianças, as pessoas, como se elas, essa tem, essa não tem. Tudo é uma questão de estímulo que essa criança recebe e também de como você trabalha isso, né? Então, existe essa possibilidade de você trabalhar. Então, como que você pode aplicar isso nas suas aulas? Você consegue imaginar, a partir de tudo que a gente conversou por aqui? Você que está aqui comigo, manda mensagem aqui no chat que eu quero saber de vocês, se vocês já aplicaram a expressividade e como que vocês aplicam. Quer ver uma outra forma de a gente aplicar? Eu falei que a expressividade tem a ver com movimento e música, né? Mas eu posso também trazer essa expressividade através de outras formas. Por exemplo,
Imagina expressividade a partir de uma imagem ou de uma figura, certo? Então, quando você traz para sua ginasta, por exemplo, uma imagem de um quadro, de um artista, de uma foto, de um personagem, qualquer coisa nesse sentido, e proporciona a ela a vivência de expressar aquilo, também é trabalho de expressividade. Então eu falei antes que é possível trabalhar junto, né, automaticamente com a musicalidade, mas não é a única maneira. Então, através de estímulos visuais, como uma imagem, um filme, um trailer, um clipe, alguma coisa nesse sentido, ou também através da musicalidade, ou não, nenhum deles, apenas com palavras que vão relacionar tudo isso para as suas ginastas. Então é importante entender esse processo para que a gente consiga trazer os resultados de verdade no nosso trabalho com a ginástica rítmica. E mais do que isso, né? Se a gente não permitir, lembra que eu falei? Se a gente não permitir que a nossa ginástica, que a nossa ginasta desenvolva essa expressividade interna a partir da experiência dela, vai ficar difícil de ela ter aí resultados de liberdade mesmo na hora de interpretar qualquer uma das músicas. Eu falei uma coisa agora, e eu lembrei de algo importante. Na semana que vem a gente já vai começar com algo muito importante por aqui. Na quinta-feira eu conto para vocês o que está por vir por aqui para o nosso canal, tá? Mas isso vai envolver também expressividade. Então eu quero que vocês continuem acompanhando os conteúdos por aqui, que a gente vai ter boas notícias a partir da semana que vem. Continua por aqui, hein? O Léo mandou a sua mensagem por aqui, ó. Fui trabalhar a expressividade e as atletas ficam paradas, aguardando quem iria começar. Eu coloquei a música da Bela e da Fera e ouvi de uma delas que não dançaria essa música de velho. Olha só. Vamos lá. Essa é a questão que o Léo levantou aqui é muito interessante. Primeira coisa, se essa criança fica parada, possivelmente ela está com alguma trava com relação àquele estímulo que você está dando. Então, é preciso que a gente crie, talvez, primeiro um estímulo onde ela vai se libertar, para depois ela conseguir estar liberta. Então, vamos lá. Lembra que eu falei agora há pouco que eu tenho uma dinâmica que eu aplico com as meninas, que é sobre o quarto? Então, quando eu explico isso para elas, que elas estão libertas dentro do quarto, que o quarto tá vazio, que não tem ninguém lá, que a música tá bem alta, isso faz com que elas entendam que é possível elas poderem se expressar, porque ninguém tá olhando. Lembra? Eu sempre uso essa imaginação ali para trazer para elas. Naturalmente, algumas vão ficar um pouco mais tímidas e vão ficar dependentes da do lado. Mas devagar, aos poucos, sempre estimulando isso, você vai conseguir desbloquear essas ginastas, mesmo aquelas que estão mais tímidas. Aconteceu de eu aplicar essa dinâmica uma vez e uma criança começou a chorar para mim e falou: olha, eu não sei dançar, não sei. E eu falava para ela: só mexe o corpo, só balança o corpo para lá e para cá e veja o que o seu corpo está querendo fazer com essa música. E aos poucos ela foi se soltando, né? Então a gente precisa dar esse estímulo, senão não acontece. O Léo falou: sugeri que trouxesse para a próxima aula alguns hits do TikTok para poder dançar. Léo, eu acho uma ótima, porque de alguma maneira você está proporcionando a elas a vivência de algo que é um pouco mais próximo delas. Porém, na minha opinião pessoal, tá? Que eu vou falar exatamente como a Val acredita ser. A música e as danças do TikTok, eu falo que são músicas quadradas e danças quadradas. Então, eu falo que elas são limitadoras, elas bloqueiam tanto em amplitude, porque primeiro ela vai ter que dançar dentro de um quadradinho, né? Dentro do espaço do celular. Então, é aquelas coisas quadradas e pequenas. E isso bloqueia algumas coisas que a gente precisa na GR. Então, é preciso cuidar com a forma, na minha opinião, com a forma de aplicar essas danças do TikTok, tá? Nada contra, porém, a gente precisa ter atenção a isso, porque a gente tem que estimular nelas algo maior do que isso, do que só esse quadradinho, tá? A Anja Animacedo, eu sempre coloco uma música e peço para elas dançarem e fazer o movimento que elas quiserem. Às vezes, entro com uma intervenção. Perfeito. É preciso... Tem um caminhão passando aqui.
é preciso estimular, dar esse primeiro passo, né, que é proporcionar a elas esse momento. Se você vê necessidade, você aplica a intervenção, você dá esse estímulo inicial e depois permita que elas façam. Vou contar uma historinha para vocês aqui também. Uma vez eu estava dando aula e a avó dessa menina chegou para mim, chegou no sentido assim, estava no espaço. E eu sou defensora de que quando a criança está sozinha, ela se liberta. Ela consegue fazer muito mais do que quando ela está com algum familiar, porque aquilo bloqueia ou faz com que ela se transforme. Às vezes ela fica ou mais tímida ou mais aberta, ou ela fica mais preocupada em querer provar alguma coisa para o familiar. Então, nesse episódio, chegou uma avó e eu lembro certinho que ela sentou do lado e começou a corrigir no sentido assim de pontuar para aquela ginasta o que ela tinha que fazer. Para mim, isso é extremamente inadequado, né? Só que eu falo, a gente precisa dar essa instrução, porque às vezes esse pai, essa mãe, esse familiar, ele não sabe sobre isso, ele não entende a gravidade disso que ele está fazendo. Então, deixa eu explicar o que aconteceu. Essa ginasta estava lá fazendo, a avó chegou e falou, faça direito, faça assim, faça assado. O que acontece? Quando ele faz isso, essa pessoa está tirando a autoridade do professor. E aí a criança fica ali na dúvida se ela obedece aqui ou se ela obedece lá. Então, a gente tem que posicionar. Segunda coisa, essa criança se inibe normalmente, né? Em relação a tudo que ela pode fazer. Ou então, ela também faz o seguinte. Ou então, essa ginasta, ela fica manhosa. Você já teve uma ginasta que ficou manhosa? Quando teve alguém por perto, passando por perto? Ela fica manhosa, ela não consegue mais fazer exatamente aquilo que ela fazia sem essa plateia que tá ali perto dela. Então, são algumas coisas que acontecem e só a gente que vive realmente da ginástica entende essas questões e precisa ter um jogo de cintura nesse processo. Então, na época, eu lembro de ter ido conversar com a avó depois, falar, olha, é assim, é assado e tal. E aí eu sempre falo, essa família, esse familiar tem toda a liberdade para aceitar ou não as condições que eu, enquanto professora, ofereço para minha ginasta, para minha turma, na minha aula. Agora, enquanto ela estiver ali dentro, é importante que esse estímulo seja feito por nós, né? E que a gente também consiga estimular ela voltado para a expressividade. Então, essa forma de trabalhar a expressividade que eu proponho para você hoje é realmente fazer acontecer. Mesmo que hoje essa ginasta vai se bloquear, mesmo que hoje, como o nosso colega Léo aqui falou, essa ginasta vai ficar parada, se você desistir, será pior, tá? Então, a gente vai buscar hoje que essas ginastas tenham expressividade, que elas tenham artístico nas coreografias, através do nosso estímulo diário durante as aulas, para alcançar os resultados que a gente busca na ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e esse conteúdo aqui faz parte da sua excelência na ginástica rítmica. Então, se você curtiu, compartilhe, deixa seu like, que juntos somos mais fortes. Bom, esse conteúdo de hoje, ele está sempre interligado à ginástica rítmica da atualidade. E, nesse momento, a ginástica rítmica está de novo passando por um processo de transformação, né? Em 2025, a gente tem um novo código com novas regras, mas saiba que eu ainda não terminei a leitura completa do código, mas assim, de uma maneira geral, não existe uma mudança muito complexa em relação ao artístico. Nós continuamos querendo que as séries das nossas ginastas emocionem o público. Logo, nós precisamos continuar trabalhando a expressividade nas nossas ginastas. Tá legal? Esse conteúdo de hoje foi escolhido por vocês, que fazem parte lá do nosso grupo de professores de ginástica rítmica. Então, hoje, o voto foi em expressividade, por isso que o tema foi abordado por aqui. E na quinta-feira, ao meio-dia, nós temos o nosso segundo encontro da semana, onde mais um tema será abordado. E eu tenho mais uma coisa para te falar. Se você acompanhou esse conteúdo até aqui, você vai ganhar um presente. Você que está aqui comigo, me chama no direct aqui do Instagram, porque eu vou te mandar a minha playlist de músicas que eu utilizo nas minhas aulas de GR, para você poder aí trabalhar com as suas ginastas, desenvolver a expressividade com elas cada vez mais
ter resultados de excelência na ginástica rítmica. Então, se você está aqui comigo até esse momento, você merece esse presente. Então, quando terminar a live, você pode me chamar no Instagram, no direct do Instagram, que eu vou te passar o link da minha playlist para você utilizar, né, nas suas aulas de ginástica rítmica aí com músicas selecionadas, músicas que realmente aplico lá com as minhas ginastas. Inclusive, na semana passada, há 2 semanas atrás, a gente teve encontro com a turma 11 do método de ginástica rítmica com excelência. E aí a gente conversou sobre esse tema, uma das professoras falou, eu uso a música X. E aí, imediatamente, eu fui ver a música, estudei a música, apliquei com as minhas ginastas naquela semana. E essa música já faz parte aí da minha playlist que você vai poder acompanhar. Então, quando terminar, me manda uma mensagenzinha aqui no direct que eu vou te mandar a playlist. Não se preocupe, eu quero muito que você tenha excelência na ginástica rítmica, então será compartilhado com você. A Anja disse que quer, a Carol disse uhul, yes. A Dripita disse que quer também. Pode deixar que vocês terão em mãos. É só me mandar uma mensagenzinha que daí eu mando para vocês, tá bom? O Léo falou, eu falei que enquanto elas não se expressar, isso faria parte de todas as aulas. Legal, Léo. Mas eu penso o seguinte, às vezes essa imposição, ela pode bloquear. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Na minha opinião, se a gente dá essa condição a ela, às vezes é pior. Então, eu sempre falo o seguinte, a gente precisa estimular pelas beiradas, de outra forma, tá? Do que essa coisa rígida e impositiva. Porque isso às vezes pode bloquear e aquela criança que não se expressava vai se fechar ainda mais. E a gente também tem que considerar que hoje a gente vive numa sociedade onde essas crianças brincam menos, sobem menos em árvores, e isso faz com que às vezes isso limita um pouco mais a possibilidade dela de crescimento, né? De desenvolvimento, de expressividade e tudo mais. Então a gente tem que ser quem vai dar esse suporte para essas nossas crianças, para que as próximas gerações venham cada vez mais bonitas e não sofram tanto com essa questão aí do nosso mundão que às vezes acontece. A Ângela disse, eu quero estudar e aprender mais sobre ginástica. Você é do balé, Ângela? Seja bem-vinda! Aqui no nosso canal, todos os dias a gente tem conteúdo sobre ginástica rítmica. Segundas, 8 da noite e quintas-feiras ao meio-dia. São 2 encontros ao vivo que você tem a possibilidade de falar comigo aqui ao vivo, tirar suas dúvidas, trazer seus questionamentos e desenvolver esse esporte que hoje está em alta, né? Que é tanta procura pela GR e faz com que a gente possa aí trabalhar e desenvolver mais ainda a nossa ginástica rítmica. Então, seja bem-vinda por aqui, minha querida, e a todos que acompanharam o nosso conteúdo de hoje, um beijo grande. Eu vou me organizar aqui, que daqui a pouco eu tenho um encontro com os meus alunos do método ginástica rítmica com excelência, mas na quinta-feira a gente vai se encontrar de novo. E se você não estava comigo até agora, saiba que pode me chamar lá no direct que eu vou te passar um presente referente a essa aula de hoje. Combinado? Um beijo grande a todos vocês, muito obrigada pela participação e a gente se encontra então na quinta-feira e todos os dias com mais conteúdos por aqui. Tchau, tchau!